Olá, meu nome é Nirley Serra, eu sou engenheiro civil, tenho 58 anos, tá? Mas há cerca de 1 ano e meio eu perdi o emprego. Tentei, voltar ao mercado de trabalho, não consegui, e eu tive que buscar alguma alternativa, e eu busquei alternativa no mercado digital. Hoje eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre empreendedorismo. Mas vamos lá, hoje eu não quero falar sobre empreendedorismo. Hoje eu vou falar dessa situação atual do Brasil aí. Hoje é a data de 27/3/2020. Nós estamos vivendo esse momento complicado aí no mundo e agora especialmente no Brasil com o coronavírus, né? Todo mundo em casa. E aí as notícias do dia a dia aí, eu vou aqui emitir a minha opinião do que eu penso sobre isso aí, né? Sei que muitos vão concordar, outros não, mas é a minha opinião pessoal. Vamos lá. Eu estou vendo aí, principalmente agora, que há cerca de 2, 3 dias aí, o presidente falou que devia ter um relaxamento em função, né, das pessoas que estão em casa, né, quem não está aí na área de risco, na idade da área de risco, né, poder sair para trabalhar, né, por causa da economia. Eu entendo plenamente que é complicado, realmente, a economia não está girando, né, o desemprego vai acontecer, tá? Mas vamos lá, pensar uma coisa. Se as pessoas, vamos dizer aí, eu acredito que abaixo dos 50 anos, né, que não tem problema, vamos dizer, imediato de morte e tudo mais, essas pessoas vão trabalhar. Certamente, muitas dessas pessoas já devem estar contaminadas, mas não apresentou o quadro ainda. Por certo, na volta ao trabalho, elas vão contaminar outras pessoas, né? Seja no transporte público, seja lá no trabalho, né? Vai haver contaminação. Tá. E quando essas pessoas que foram contaminadas voltarem para casa, né? Nas suas casas, elas têm, muitas delas têm os seus pais que já estão com idade avançada, às vezes moram com os avós, né? Ou tem lá pessoas da família que têm problema de imunidade baixa em função de alguma doença ou em função mesmo do momento agora que já começa agora o momento aí de gripe, né? Tá certo, de resfriado, né? Então, quer dizer, certamente essa pessoa que foi trabalhar e que ficou contaminada, vamos dizer que ela não vai ter problema, né? A probabilidade de ter algum problema é muito pouco. Mas na volta para casa, quando ela chegar em casa, ela pode contaminar as pessoas que estão na área de risco, certo? Na fase aí de risco. E aí? Como é que fica? Aí parece que eu vi alguma coisa numa entrevista do presidente ontem que algum repórter questionou mais ou menos a ele sobre isso aí. Ele falou assim, tem aí a questão dos hotéis, para as pessoas ficarem. Quer dizer, eu pensei, hotel? Quer dizer, quem vai pagar o hotel? As famílias brasileiras, a maioria da família brasileira, capaz que a maioria dos brasileiros, capaz que nunca ficaram no hotel, nunca tiveram dinheiro para pagar um hotel, tá certo? E vai ter hotel para todo mundo? Quem vai pagar essa conta? O governo vai pagar essa conta das pessoas mais velhas irem para o hotel porque as pessoas mais novas da casa saíram para trabalhar e para não ter o risco delas serem contaminadas, elas vão para o hotel? Pelo amor de Deus, quer dizer, sem propósito, né? Ou seja, o presidente está aí querendo contornar a questão da economia, eu entendo, tá certo? Mas agora vai expor as pessoas, tá? Né? Para poder diminuir a problemática aí da economia? Pelo amor de Deus, tá certo? O que deveria acontecer aqui, como está acontecendo, se não me engano, lá na Grã-Bretanha, né? Lá ela vai pagar 80% do salário das pessoas. Né? Aí fala, o que devia estar acontecendo aqui no Brasil? Era isso, né? Que não foi 80%, que fosse 60%, 70% pelo menos, pagar o salário das pessoas. Certo? Quais pessoas? Daquelas que trabalham em microempresas, em pequenas empresas, que é a maioria no Brasil, 99% das empresas do Brasil são microempresários. Tá? Esses, tá? Muito pouco deles, né? Acredito que a grande maioria não tem condição de bancar os seus funcionários.
né, e durante 3 meses sem vender. Então, aí o governo tinha que bancar, como acontece lá fora. Aí vai falar assim, o governo não tem dinheiro. E por que não tem dinheiro? Tá certo? Aí não vou dizer que é culpa desse governo, mas é culpa dos governantes. Se nós estamos nessa situação que está hoje nesse país, tá certo? Que desemprego, é culpa de quem? Dos governantes. Tá? Não estou dizendo que esse agora, claro que não é culpa dele, tá? Não vou falar que é culpa de quem governou há 5, 10 anos, mas é culpa de quem? Dos governantes. Tá certo? O Brasil está nessa situação, tá? Não é devido à crise mundial. Crise mundial reflete aqui o quê? Eu não sou economista, mas reflete aqui o quê? 5, 10%. Tá? O resto, tá? É o quê? É decisão errada das pessoas que comandam o país. Tá certo? Não vou nem falar da corrupção, tá certo? Né? Que é o estrago que faz esse país. Mas eu estou falando de decisões erradas, tá certo? Que foram feitas para o país estar nessa condição. Quantos países no mundo aí crescem por ano aí grandemente? Olha o caso da China. Olha outros países aí que tem PIB de 3, 4%, tá certo, por ano, tá? E estão crescendo. E por que o Brasil não está crescendo? Por quê? Porque é decisão errada. Então, se nós estamos nessa situação hoje, tá certo, de desemprego, e agora com o coronavírus vai piorar, tá certo? A culpa é do governo, dos governantes. Então, agora, quem tem que arcar com essas consequências é o governo. Então, como? Tem que pagar o salário das pessoas, tá? Que nem está fazendo os países lá de fora. Tem que ser assim. Tá certo? Aí vai lá, não tem dinheiro. Não sei, se vira, dá um jeito. Tá certo? Quem vai pagar o pato, tá certo? É o pequeno trabalhador, né? Porque lá, presidente, ministro, né? Legislativo, tá? Esses caras vão ficar sem receber? Eles deviam, né? Porque eles não produzem nada, tá certo? Só tem custo, tá certo? Então, uma hora dessa agora, tá? Um deputado que ganha 30 mil reais, ganha no máximo 10 mil por mês. E essa diferença, tá? Mais lá, sei lá, auxílio paletó, acabar com esse trem tudo, esse dinheiro todo, e para quem? Para pagar o salário, né? Das pessoas que trabalham em microempresas e pequenas empresas que não tem caixa para aguentar 3, 4 meses aí sem vender para pagar funcionário. Pelo amor de Deus. Okay? Se nós estamos nessa situação, é culpa dos governantes, é culpa do governo, tá certo? Então agora eles têm que tomar uma posição, tá? E preservar o salário, o emprego das pessoas, tá? Pega o dinheiro agora e paga o salário. Sei lá se vai ter problema fiscal, tá certo? Não pode agora deixar pessoas morrerem por causa da economia. Pelo amor de Deus. Um absurdo um trem desse. Tá? Então agora é o seguinte, que nem eu estou falando. Corta salário lá de quem, tá certo? O pessoal do Supremo ganha quanto por mês? 40? Os caras precisam ganhar esse trem por mês? Não precisa. Tá certo? Se o cara ganhar agora 10 mil durante 3, 4 meses aí, ou o que for, né? Talvez 3, 4 meses juntando o salário dessas que eu estou falando aqui, legislativo e supremo, ou sei lá o que for aí, mas principalmente esses órgãos, com certeza não vai dar para pagar o salário aí, né? De microempresários aí, das pessoas que realmente precisam aí, né? Nesse tempo. Então fica o resto do ano ganhando 10 mil reais por mês. Esses caras, se ganhar 10 mil reais por mês agora, durante o resto do ano, vão passar necessidade? Nunca que eles vão passar necessidade. Tá certo? Então pronto, tá? Deputado agora, tá? Ministro, sei lá. É o seguinte, no máximo 10 mil reais por mês até o final do ano e todo esse dinheiro vai ser para pagar agora durante 3, 4 meses o salário de quem precisa das microempresas. Pronto. Resolve o problema. Não sei se resolve questão de valor, se dá, não dá, mas né, pelo menos é uma alternativa aí, junta dinheiro de outros lugares, tanto dinheiro que é mal empregado nesse país, tanto dinheiro que não é preciso, tá certo? Que é colocado em lugar que não precisa. Tá? Tem condição de fazer, remanejar, tem condição. Agora, eu sei que não vai acontecer isso, tá certo? Mas se quisesse, tem condição de fazer.
Vai ter problema fiscal? Vai estourar, tá? Nesse ano é 140 bilhões de prejuízo, vai para 200, vai para 300, vai para 400, mas que for. Agora, tem que preservar a vida, tá certo? E volta a falar, se está nessa situação, se não tem dinheiro, é culpa dos governantes, tá certo? Que tomaram medida errada, é culpa que gasta errado, é culpa de corrupção, tá certo? De quem? De político. Pelo amor de Deus, gente. Complicado essa situação. Complicado. Tá? Então, agora vão o seguinte, vão expor a população, tá? Porque senão a economia vai para o brejo. Né? E aí, igual o presidente, minha mãe está lá protegida, tem 92 anos, 93. Tá, você tem condição de pôr no hotel, pôr não sei, tirar ela e colocar. Agora, de maioria da população brasileira, não tem jeito, não. Tá certo? A pessoa vai voltar para casa depois que trabalhar e estiver contaminada, vai contaminar, porque moram, às vezes, num cômodo só, no máximo 2. Olha lá, 3 cômodos, não tem jeito de separar as pessoas lá dentro dessa casa, não. Tá? Devia, às vezes, estar pensando assim, volta para casa e separa as pessoas lá dentro. Isso é para quem mora em casa, né? 2, 3 quartos, que é pequena parte da população brasileira, a maioria mora em casas pequenas. Como é que vai separar essas pessoas? Então não vai separar, vou colocar as pessoas então em hotéis. Então, quem vai pagar essa conta? Tem hotel para colocar todas as pessoas que estão na área, na idade de risco? Pelo amor de Deus, tá certo? Então, o que tem um governo agora? É pagar o salário das pessoas, das empresas que não têm condição, porque as grandes empresas no Brasil aí, elas têm condição de pagar o salário dos funcionários. Vai diminuir o lucro? Vai, claro, mas elas têm condição de pagar, de bancar 3, 4 meses aí, tá certo? E talvez outras empresas menores tenham. Agora, os pequenos empresários não têm, tá certo? O cara fatura hoje para pagar as contas, como é que ele vai pagar os funcionários? Então, aí o governo tem que pagar aí 70% do salário que for, né? Se for 60%, 70%, a pessoa dá um jeito, né? Pelo menos, né? Porque senão vai ter muito desemprego. Lógico, mas agora porque vai ter muito desemprego, porque a economia vai para o brejo, eu vou expor as pessoas para contaminar as pessoas de risco. Tá? Vai morrer muita gente de risco? Vai, tá certo? Vai morrer. Mas agora, em função da economia, para a economia parar, eu vou deixar morrer mais gente ainda. Porque se fizer desse jeito, se as pessoas voltarem a trabalhar agora nesse momento, com certeza vão contaminar mais pessoas da área de risco. Vai morrer mais gente. Pelo amor de Deus. Eu te falar, complicado. Então, eu acho que é o seguinte, o governo tem que dar um jeito. A alternativa é a seguinte, tem que pagar o salário das pessoas. Não vai ter dinheiro, não sei, se vira, dá um jeito. Nós pusemos vocês lá, é para resolver o problema do país, tá certo? E se tá desse jeito, tá? É em função de vocês, políticos, tá? Sei que não é do presidente que está agora, de quem está lá agora, tá certo? Eu acho que concordo com muita coisa que eles fazem aí, está tentando mudar, mas é o seguinte, se nós estamos nessa situação, e se agora, infelizmente, né, tá desse jeito, é culpa dos políticos, tá certo? Não é nada de crise mundial, nada disso, é tomada de decisão errada dentro do país. Volto a frisar, muitos países aí, você vê a China, quantos anos já tem PIB de 9, 10%, quantos países aqui na própria América Latina crescem, tá certo? E o Brasil não cresce, tá? Por quê? Porque os políticos se consideram o dono do país, tá certo? Tá? Uma mordomia, salários altos, corrupção, tá certo? E aí tá no que dá. E agora quem vai ser sacrificado é o trabalhador, né? Então é o seguinte, cortar salário desses caras, vai tirar do salário desses caras aí que estão aí no poder, tá? Para pagar os trabalhadores. Não precisa de ganhar salário de 30, 40 mil por mês. Paga 10 mil por mês durante um ano, tira esse salário para pagar esses 3, 4 meses agora, que essas pessoas não vão morrer de fome por causa disso, não. Tá certo? Então é isso que tem que fazer, tá? Na minha visão. Aí resolve o problema. Agora fala, não tenho para bancar essas pessoas dessas empresas durante 3, 4 meses, vai ser, sei lá, bilhões, trilhão, não sei, tá certo? Mas tem que fazer isso.
Agora, vai sacrificar as pessoas? Tá? E quem está no poder que tinha que ter resolvido o problema, tá certo? Volto a frisar, não falo que é quem está atual, tá? Mas se o país está do jeito que está, é os políticos que fizeram errado. E agora quem vai pagar o pato é quem? É o trabalhador, né? Que trabalha para a empresa privada. Porque quem está no serviço público aí, não estou nem falando os funcionários que entraram em concurso público, esses não têm culpa, tá certo? Mas estou falando de quem toma as decisões desse país e faz o país ficar nessa situação. Tem que tirar salário dessas pessoas, não precisa ganhar 30, 40 mil, 20 mil por mês. Com 10 mil, 8 mil aí, essas pessoas passam durante esses 3, 4 meses, mesmo porque elas têm reserva. As pessoas que ganham esse salário têm reserva. Então, elas, o salário dela de 30, 40 mil, elas não gastam tudo isso no mês, tá certo? E se estiver gastando, tá errado, né? Então, quer dizer, elas têm estrutura para bancar isso aí. Tira do salário delas, que vai, com certeza, poder, em grande parte, pagar o salário de quem trabalha aí em empresa pequena que não tem condição de bancar as pessoas e que vai ter que ficar fechada aí durante 3, 4 meses. Ok? É isso aí, gente. Eu queria externar aqui a minha opinião nesse momento, em função do que nós estamos vivendo aí. Ok? Um abraço a todos aí, que a gente consiga passar o mais rápido possível por essa crise aí. Um abraço, até mais, tchau.